Oi pessoal, espero que estejam bem. Faz muito tempo que a gente queria compartilhar algumas coisas e esse devocional também, mas muita coisa tem acontecido, é luz que acaba, é obra que começa, teve problema só na nossa casa de eletricidade, aqui é período de chuva, a gente mora na periferia de Kinshasa, por conta da chuva teve um monte de problema, enfim, tudo isso protelou, mas ainda assim, hoje a gente veio aqui para onde a gente tem os nossos treinamentos e eu quis gravar também esse devocional porque é uma palavra que Deus deu para nós no final do ano. Eu queria compartilhar com você. Eu leio com você Mateus capítulo 13, verso 41. A Bíblia diz assim: Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E fala também com um texto que está em Mateus capítulo 18, versos 7 e 8. 18, 7 e 8 fala assim: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Esse texto chamou muito a minha atenção e eu acho que eles vão de encontro a algumas coisas que a gente tem vivido nesses dias. E o que a gente vive nesses dias é a palavra de Deus, porque Mateus capítulo 24 diz que por se multiplicar a iniquidade, também se multiplicariam os escândalos, né? O amor de muitos se esfriariam, inclusive por causa disso. Mas aqui no capítulo 13, se você conhece esse texto, ele é a conclusão da parábola do joio e do trigo. Esse texto fala que um homem fez uma plantação de trigo e durante a noite o inimigo veio e semeou joio no meio. E quando a plantação começou a crescer, começou a produzir, o dono viu e os trabalhadores falaram: Senhor, sua plantação está cheia de joio, né? Eu acho que o inimigo colocou, quer que a gente arranque? Ele fala: não arranca, porque pode danificar também o trigo, espera, porque vai vir o dia da colheita, e no dia da colheita eu vou separar o que é joio e o que é trigo. O que é joio vai ser lançado ao fogo, é isso que a gente acabou de ler. E o que é trigo, a grande colheita, né? Aqueles que serão salvos. O Gilbert, ele já plantou trigo, né? Numa base onde a gente morava. E uma vez ele me mostrou uma flor de trigo, eu não sei se você já viu. E essa flor que ele me mostrou tinha uma folhinha que ia se enrolando até a raiz do trigo. Eu lembro que ele me explicou que aquela folhinha se alimentava dos nutrientes do trigo, né? Era um parasita. Isso mostra claramente que a intenção do inimigo ao jogar joio no meio da plantação era destruir a plantação. O propósito do inimigo, quando ele semeia joio no meio do trigo, é que o trigo se perca. O texto ele fala claramente que o joio está no meio do trigo, nosso meio. Existe joio que foi semeado ali no meio para que você se perca, para que nós nos percamos, para que a nossa fé seja balançada, seja danificada, né? Para que nós não tenhamos com que nos alimentar. É interessante porque depois Jesus, quando ele explica o que é esse joio, ele fala que os escândalos e os que praticam a iniquidade serão removidos do reino. Todos esses escândalos que nós temos visto nesses dias no nosso meio foi semeado ali para que você se perca, para que a sua fé seja balançada, para que você questione. É esse o propósito do joio do nosso meio. Ao trazer esse devocional para você, eu quero te dizer, fuge dos escândalos. Foge desse tipo de coisa, porque como eu disse, o propósito do joio é danificar o trigo, fazer com que o trigo não produza. E é interessante como as redes sociais têm potencializado tudo isso. Nunca a gente ouviu tantos escândalos, a gente viu tantas pessoas envolvidas em tantas coisas. As redes fazem com que a gente queira se defender o tempo todo, a gente quer falar o tempo todo. Nunca dar a outra face se tornou tão fora de moda. Nunca se humilhar se tornou tão fora de moda. A gente quer falar, nós queremos ter opinião sobre tudo. No entanto, a palavra de Deus, Provérbios 21, 23, diz que quem guarda a boca, guarda a alma de angústias. Você não precisa opinar sobre tudo. Quando eu meditava nesse devocional, eu me lembrei de um homem chamado Estevão. Atos capítulo 6 conta a história dele. Fala a história de um homem temente a Deus, um homem usado por Deus. Aqueles que o cercavam por invejarem Estevão inventam mentiras para que Estevão seja apedrejado e morto. Mas sabe o que eu acho interessante nessa história? Porque quando Estevão é trazido diante dos seus julgadores, a Bíblia fala que ele não começa a se defender, a dizer isso, não, eu não fiz, não. Ele prega a palavra, mesmo diante da morte.
Mesmo frente a um desafio que poderia custar e custou a vida dele, ele está preocupado em produzir. É isso que o trigo faz. O trigo produz mesmo em meio à perseguição. O trigo produz mesmo quando o joio está tentando sufocar ele. E sabe o que acontece com Estevão? A Bíblia fala que quando ele é apedrejado, ele olha para o céu e vê a glória de Cristo. Ele não olha para quem está tirando as pedras. Ele não olha sequer para as pedras, mas ele olha para Cristo. E é por isso que ele vê a glória de Deus. Foge dos escândalos, não perde tempo com essas distrações. Atos capítulo 4 também conta uma história que eu gosto. Pedro e João, eles começam a pregar o evangelho. E quando eles pregam o evangelho, eles são ali presos. E aqueles líderes, eles ameaçam os discípulos. Mas sabe o que os discípulos fazem? Eles oram, mas eles não oram dizendo: Senhor, livra-nos dessas pessoas, tira-nos daqui. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, por que o Senhor não me defende? Sabe o que os discípulos dizem? Senhor, dá coragem para a gente continuar pregando mesmo perseguido. Senhor, dá ousadia para que o evangelho continue sendo pregado mesmo debaixo de perseguição. E a Bíblia fala que o Espírito Santo enche os discípulos de ousadia. A oração é respondida. A mensagem que eu deixo para você aqui é: foca em produzir frutos. Não se preocupa com o joio, não perde o seu tempo com distrações, com escândalos, porque eles estão ali para te fazer perecer. O joio é semeado no meio do trigo para que o trigo se perca. Não perde tempo com isso. Olha para Cristo, produz frutos. Foque em produzir, porque no tempo certo, a Bíblia fala, esse é o texto que nós lemos, na colheita haverá separação do que é joio e do que é trigo. Deus está vendo, Ele sabe. Se preocupe em manifestar a glória, em negar o reino de Deus através da sua vida e foge dos escândalos para a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, te louvamos, ó Pai, pela liberdade que nós ainda temos de ouvi-la e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a produzir fruto através dela, Pai. Ajuda-nos a permanecer mesmo em dias como esse, em que a maldade tem se multiplicado, em que o amor tem se esfriado, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos aqueles que permanecem, aqueles que irão permanecer até o fim. Nós te louvamos e pedimos que essa mensagem continue a gerar fruto em nós e o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Se quiser conhecer mais dos nossos projetos, atividades, tudo que a gente faz aqui, é só você ir lá embaixo, entrar em contato com a gente ou acessar as nossas redes. Fiquem na paz. Deus abençoe.